Eu saio, literalmente, de um lugar extremamente pobre, muito marginalizado, com várias restrições, com uma série de coisas, para um mundo onde meio que tudo era possível, tudo era muito bonito, tudo era muito limpo. E eu falo, cara, eu quero esse mundo. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. No Flintcast de hoje, conversamos com Roger Cipó, creator, fotógrafo e diretor que transforma escuta em imagem. Ele viaja o mundo registrando histórias que merecem ser vistas e lembradas. Seu trabalho celebra ancestralidade, identidade e presença. Vem participar com a gente. Opa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso Flintcast. E o convidado de hoje, realmente, gente, eu vou passar, acho que metade do nosso podcast só contando quem ele é, porque eu estou muito feliz de ter com a gente aqui o Roger Cipó. Roger, antes de eu apresentar a sua biografia aqui, um pouquinho do que você vem fazendo ao longo desse tempo, uma parte dela, eu queria que você desse um alô para a turminha aí. Salve, galera! Eu tô muito nervoso de estar aqui. Eu vou começar falando isso porque isso é um baita desafio, mas depois vocês vão entender. Mas sim, obrigado pelo convite, Crocas. Obrigado, Flint. É isso, vambora. Muito bom. Gente, vamos aqui comigo. Olha o seguinte, o Cipó é criador de conteúdo, fotógrafo, ativista, consultor, empresário, diretor. Ele viaja o mundo contando histórias de pessoas, sobre pessoas que todo mundo deveria conhecer as histórias delas. Assim, são programas incríveis. Tem um podcast todo dia, uma História Negra. A gente vai falar muito desse assunto hoje. A gente tem trocado muito sobre isso, né, Roger? Super interessante. A gente vai passar por esse lugar. Então, há pouco tempo você entrevistou a Nilza, fantástica, né? Uma influenciadora moçambicana, que vocês vão ver a história que o Cipó vai contar pra gente. Ativista religioso, né? Através do olhar de um Cipó, você documentando ali as religiões de matriz africana, candomblé, enfim, combatendo a intolerância religiosa, utilizando as redes para isso, chamar atenção também. Além disso, um projeto que eu adoro, o Laroyer, né? Um projeto, é uma iniciativa para apoiar empreendedores negros, e ele só foi incluído na lista da Wired Magazine como uma das 50 pessoas que transformaram a criatividade no Brasil em 2020. Isso porque eles só viram naquela época, eles não acompanharam o restante, que já vem transformando há muito mais tempo. Em 2022, o Roger também cofundou o Denga Love, que é um primeiro aplicativo de paquera voltado para pessoas negras. Ele atua como head de comunicação e marketing, sócio também. Você não está mais lá, mas continua ali no rolê e tem isso como um ponto super interessante na trajetória do Cipó. E também foi colunista da revista Elástica e apresentador do programa Preto a Porter, do UOL, que fala sempre desse tema, né, do cotidiano, da comunidade negra. Bem-vindo aí, amigo. Que bom que você está aqui com a gente. E recentemente, a Roger é escolhido como um dos creators do programa da Web Summit Global, começando aqui pelo Brasil com esse projeto beta, e você está entre os 9 escolhidos, né? Num convite da Flint e do Crocas, assim. Então, estou muito feliz, gente. Cara, obrigado por essa apresentação. Assim, acho que muito generoso, né? Quando as pessoas te apresentam, assim, nessa profundidade. Estava te contando, quando a gente chegou, que eu comecei muito novo, né? E aí eu também vou ouvindo essas coisas e falo, caraca, quanta coisa. Sim, que eu massa. fiz isso mesmo, né? Sou que eu massa. De verdade aí, né? Porque Sim. a gente é muito difícil falar da gente mesmo, né, Roger? Muito. Mas tem uma coisa que eu tenho feito em todos os lugares, que eu gosto de dizer, é que eu sou filho também. Sou filho da dona Cleusa, que é uma mulher fantástica, irmão de um monte de gente, porque eu tenho muitos irmãos. Quantos irmãos tio. você tem? Nós somos, na casa da minha mãe, em 5, e meu pai tem, 12. Uau! Uma galera. É uma clã de vocês. É um já, clã, né? sim. Dá pra montar uma equipe inteira. Não, já tem um time, assim, total. Inclusive uma seleção com reservas. É boa, não depende de ninguém, né? Me conta uma coisa. Conta para as pessoas de onde você veio, como é que você se descobriu um comunicador, né? Nesse movimento que você vem construindo ao longo de algum tempo. Vamos começar por esse lugar, porque acho que tem muita coisa interessante daí para as pessoas te conhecerem ainda mais. Legal. Eu sou de Diadema. Diadema é... Eu sou de Diadema, né? Diadema é uma cidade na Grande São Paulo. Assim, nos anos 2000, Diadema foi considerada uma das cidades mais perigosas do estado de São Paulo. E eu trago esse dado, assim, não por uma questão apelativa do que isso significa, né? Mas por conta de... Foi nesse território, imerso
há muitas dificuldades sociais que são produzidas por essa sociedade, né, que eu me conectei com a capoeira. Porque a capoeira e uma série de outras iniciativas culturais e sociais, elas eram instrumentos mesmo de resgate dessa galera, eu e uma série de outras pessoas, que poderia ter no esporte, na cultura, no entretenimento, uma perspectiva de vida diferente àquilo que estava posto, né? Na capoeira eu ganho o nome de cipó. Então, por isso que é Olha só, importante que dizer isso. interessante. Eu era um moleque, pretinho, magrinho, e é meu mestre, como a capoeira e quase todas as outras tradições afro-brasileiras, ela é formada por ritos de passagem, então em algum momento tem esse momento de batismo, e aí eu ganho um novo nome, que é Cipó. E trago isso para minha identidade, né? Nesse projeto social onde eu era praticante de capoeira, quero dizer, eu fui uma criança um tanto precoce. Então, eu estava na capoeira aos 6 anos de idade e com mais ou menos 15 anos de idade eu já tinha um grau de estagiário. Então, eu era um auxiliar ali do meu mestre. E nesse projeto, uma coisa muito legal que acontecia é toda a galera envolvida no projeto, ela tinha uma atenção muito para educação e formação dessa galera, né? Então, num determinado momento, eu participo de um programa de formação de líderes comunitários para potencializar essas educações, e eu escolho participar do programa que era muito voltado para a comunicação. Falou, não, comunicação, meu foco, eu já gostava muito de ver a galera fotografar, sempre achei tudo isso muito curioso, entro nesse projeto, e aí a gente faz um caminho autodidata, mas também buscando muitas referências de palestrantes, gente que vinha fortalecer o projeto. E eu vou entendendo, falar, cara, esse lugar aqui ele é um pouco meu. Acho que eu quero explorar esse lugar aqui. E aí algumas coisas acontecem para além disso, né? Nesse projeto ali, 14, 16 anos, eu tenho a minha primeira grande virada da minha história, porque eu sou convidado pelo meu mestre e pelo projeto para um intercâmbio cultural na Noruega. Olha que máximo. E a primeira vez que eu entro no avião Quantos é para anos? 15 anos. 15 anos. Primeira vez que eu entro no avião é para ir até a Noruega. Nada a ver nisso, né? Tipo, improvável. A minha história é cheia de coisas um tanto improváveis, assim. Vou para essa viagem. E aí, Crocas, eu saio literalmente de um lugar extremamente pobre, muito marginalizado, com várias restrições, com uma série de coisas, para um mundo onde meio que tudo era possível, tudo era muito bonito, tudo era muito limpo, tudo era... E eu falo, cara, eu quero esse mundo. Eu quero isso, assim. Nessa volta, sei lá, semanas depois, nessa volta, a minha ficha vai caindo no ponto de vista de que, cara, eu posso mudar a minha realidade. Posso mudar a realidade das pessoas de onde eu tô. Inclusive, as pessoas de onde eu moro, minha família e tal, a gente tem direito ao mundo. Então, eu quero. Nessa viagem eu tinha me frustrado um pouco, porque eu não falava inglês, não falava norueguês. Falei, pô, preciso aprender essa porra. Eu não consigo pedir meu prato de comida, Crocas. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a usar o MSN, na época, para me comunicar com todas as pessoas que eu conheci lá. E aí eu ia no Google, traduzia, MSN, fez esse meio de campo, comecei a estudar inglês dessa forma. Um pouco para frente, ainda ali capoeira, essa coisa toda, esse projeto, eu tô comunicando e trocando e-mail, MSN com muita gente, vou começando a pegar uma familiaridade com o inglês, mais ou menos assim, com 18 anos, esse projeto me desafia a retornar de novo para a Noruega e eu chego lá já falando inglês. Uau, maravilhoso. Chego lá, já, tipo assim, já me comunicando, pedindo minha comida, falando com as pessoas, traduzindo tudo isso do projeto e tal. E aí eu sou alçado, eu já estava fazendo esse programa de formação de comunicação e eu sou alçado pelo projeto para ser um assessor de comunicação, porque já tinha uma noção de inglês, e comecei a desenvolver um papel ali que era um tanto especial, que era de intérprete. Então eu estava sempre colado no diretor do projeto, me comunicando muito com pessoas de fora do Brasil, treinando esse inglês, e comecei a ser parte de um processo de captação de recurso para esse projeto, e aí a minha formação ela se deu muito nesse lugar da comunicação. Então, eu tive que aprender tudo. Aprender sobre release, aprender sobre apresentação de projeto, tudo nessa coisa português, inglês e norueguês um pouco e tal. Quando eu fui ver, eu estava um profissional de comunicação meio que formado e já atuando e fotografando. Aí agora eu vou voltar.
Assim, me interrompe a hora que você quiser, porque eu falo muito. Bora, imagina. Uma E aí eu vou ótima voltar um dessa. pouco, porque no meio desse caminho foi acontecendo um processo interessante na minha vida, que foi o meu contato com o candomblé. No mesmo momento que eu decidi que eu queria ser fotógrafo. Um amigo, que era voluntário nesse projeto, uma vez ele apareceu e falou assim, pô, tuas fotos são muito legais. A minha namorada, ela trabalha numa escola que tem foco em cursos de fotografia moda, que é a Escola São Paulo, que existiu em São Paulo durante muito tempo. E eles vão abrir um processo seletivo para bolsas de estudo. Vai lá, junta suas fotos num portfólio, vai lá, mostra tuas fotos e vê o que rola. Assim. E aí eu fui lá, mostrei minhas fotos, passei no curso como bolsista e comecei a estudar fotografia de forma profissional. Nesse mesmo caminho, estou naquele momento de começar a estudar projeto de curso, essa coisa toda. Estava conhecendo o candomblé e me encantando, porque eu falei, cara, esse espaço é mágico. Eu venho de uma família que eu chamo de católica por osmose, porque ninguém nunca praticou de fato a religiosidade, mas todos nós fomos batizados nos primeiros anos. Né? Muito comum no Brasil isso. E aí essa minha família lá não era preconceituosa, mas a gente sempre teve certos preconceitos e distâncias com o candomblé. E eu passo a frequentar um terreiro de candomblé muito como quem está observando, um fotógrafo que está ali estudando, e aquele espaço me permitia, me acolhia super. E eu começo a estudar técnica de fotografia, mergulhar nesse universo. Nesse mergulho desse universo, eu vou tendo muito contato, por exemplo, com as questões raciais de forma mais crítica e elaborada, né? Então, é lá que eu vou entender, a partir na verdade, que eu vou entender o que é o racismo, que eu vou entender o que são as desigualdades sociais. E aí, inclusive, eu entendo que a minha família ela nunca foi sempre pobre por opção. Ela é vítima de um projeto de sociedade que marginalizou e empobreceu todas aquelas pessoas que descendem desse processo de escravização que o Brasil produziu. Então, tipo assim, não é porque a gente é todo mundo vagabundo, que meus tios não estudaram, minha mãe não estudou. Isso foi produzido e foi projetado. Mas era uma coisa que você acabava dentro daquela bolha. Eu ficava perguntando, eu falava, porra, Uhum. caraca, a gente é pobre mesmo. E assim, eu tô falando pobre mesmo, mas por quê? Saca? Um monte de gente, favela, por quê? Assim, aí só aí que eu fui entender, porque a escola nunca explicou isso. Não, e eu acho que assim, é um tema. Obrigado por estar trazendo esse tema aqui com a gente, porque acho que é muito importante que a gente possa falar de forma aberta sobre determinadas situações, como, por exemplo, você é um cara mega talentoso. Imagina Obrigado. se não tivesse acontecido os projetos que aconteceram na sua região total. e que você, é claro que você foi atrás, você buscou, você se desenvolveu e é o seu talento. Mas se não tivesse isso, você podia ter tomado uma outra... Total. Não ter ganho nem um cipó ali, como o seu batismo, que é uma orientação e uma identidade sua. Quantas vezes isso pode estar acontecendo com muitas outras pessoas que, inclusive, podem estar assistindo a gente aqui. Isso inspira, né? É uma inspiração. Ele vai falar, cara, da escassez, que não é para romantizar, porque muita gente romantiza a escassez, né, amigo? De um certo jeito, você sabe muito bem disso. Sim. Né? Mas você pegou da escassez, não se segurou com ela, né? Não deixou ela te abater de alguma maneira, com todas as dificuldades que acontecem, e você foi ganhando o mundo, você foi vendo o mundo e falando, puxa, eu quero isso também, eu mereço isso também, por que eu não tenho isso? Passou a estudar mais as condições que levaram a sua comunidade a passar por isso, e hoje você transformou isso na sua mensagem, né? Sim, é o que você fala, não é isso? Eu tenho falado muito e resgatado um pouco dessa história, inclusive nesse momento, assim, né? A gente vive um momento no Brasil e também uma tendência mundial, né, de desmonte a ações afirmativas, de desmonte a esses espaços que as comunidades marginalizadas foram construindo no âmbito da diversidade e inclusão. Assim, a gente vive esse momento. E acho que é importante dizer isso pelo o impacto positivo que projetos, iniciativas, programas como esse, que têm o objetivo de incluir pessoas, né, e potencializar esses talentos e possíveis talentos. É importante que essas iniciativas elas continuem existindo, porque, por exemplo, ainda hoje, se a gente sai da onde a gente está e vai para Diadema, que é onde eu nasci, tem gente na mesma situação que eu estava há 20, 30 anos atrás. Sim. Então, é importante dizer isso, né? Durante algum tempo, eu tive muito cuidado em contar essas histórias, porque sempre tem esse lugar de, porra, é isso, veio da pobreza, venceu, então tá vendo? Todo mundo pode. Sim. Né? Como se eu tivesse Facilita acordado, pros outros, eu acordei e falei, bora, gente, eu sou pobre, mas eu vou mudar.
Óbvio que essa vontade existe, mas tem uma série, que eu quero dizer, teve uma série de iniciativas fora do meu seio familiar, iniciativas, às vezes públicas e privadas, que deram condições para que isso acontecesse, porque a escola tradicional não deu, porque, de fato, os dispositivos do Estado não estavam muito preocupados com esses territórios em específicos, assim. Então, sim, que bom que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Muito importante. Tem que Bom falar mesmo. cada vez mais um momento de mercado onde as iniciativas de diversidade, inclusão e de entendimento sobre o quanto a gente precisa, sim, ter profissionais de vários backgrounds, de vários tipos de conhecimento, de caminhos de família, está diminuindo, né? Sim. É o que eu ouço o tempo todo, infelizmente, que está cada vez mais tímida de ver Meta e várias outras empresas descontinuando os seus programas, né, a respeito de diversidade, e isso é um retrocesso. A gente precisa continuar cada vez mais falando e trabalhando, e falando que isso, inclusive, mexe economicamente nas empresas de vocês, porque a quantidade de brasileiro hoje, que a maioria vive em condições de classe C, como é chamado, é a maioria do Brasil. Sim, né? e é que Então, mantém o Brasil é o que funcionando, mantém o né? Brasil. Se não quer olhar porque socialmente é o melhor, que economicamente se olhe para isso, porque é como a gente evolui. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse sentido. Eu vou entrar no Todo Dia História Negra, mas eu queria deixar ele dar um pouquinho mais para Quando frente, você quiser. tá? Eu queria te perguntar o que faz, da onde que chega a necessidade, qual é o lugar que você percebeu com seus amigos, suas parceiras, enfim, as pessoas que você conhece do dia a dia para lançar o Denga Love? Cara, o Denga Love... Conta o que é primeiro para turma. Tá, eu conto, assim. O Denga, ele é o primeiro app de paquera com foco na comunidade negra, tá? Só que a minha participação no Denga Love, ela é antes do Denga Love, né? Durante a pandemia, eu estava promovendo, naquele contexto de isolamento social, nas trocas ali com a minha audiência, eu comecei a entender que as pessoas queriam um ponto de encontro para falar. Assim, foi o momento que todo mundo fez live. Sim. Lembra aquele boom das lives e tal? E aí, a minha live, em algum momento, ela virou um espaço onde as pessoas flertavam. Porque às vezes eu estava ali falando de um tema, sei lá, política, conversando ali, e eu lembro de uma dessas conversas, eu percebi nos comentários as pessoas flertando, ou pelo menos dando pista de um certo flerte ali. E eu falei, eita, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí, em algum momento, eu falei assim... Virei um cupido. Aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo aqui, comecei a observar. Aí uma colega falou assim, se ele tá falando aí, fala pra ele entrar na live, pra ele falar ao vivo. Aí eu chamei o cara. Aí o cara entrou, na época, a gente não tinha ainda condições de fazer live com 4 pessoas. Então era, né, você convidava alguém, 2 telas. Então eu convidei o cara, ele falou que ele tinha que falar, e ele saiu, convidei a menina com quem ele estava flertando, ela respondeu ele e eles foram pro chat. E aí isso virou uma mecânica, assim. Comecei. E, Crocas, isso foi essa conversa até 6 da manhã de uma sexta-feira. Que demais. No dia seguinte, eu fui no Twitter e alguém tinha publicado assim, gente, vocês não sabem, agora a gente tem o Tinder do Cipó, o Tindó. Aí eu falei, pô, temos uma coisa aqui sim. E aí eu falei, bom, sexta-feira que vem, isso virou uma conversa ali, eu falei, bom, sexta-feira que vem a gente tem o Tindó, vamos começar essa conversa. E a ideia era essa, um espaço onde as pessoas se conectavam. A princípio foi isso. Isso foi crescendo, isso foi tomando corpo, porque assim, as pessoas queriam. Então, às sextas-feiras à noite, as pessoas já sabiam que o Cipó ia abrir live, e na live, possivelmente, elas flertar ali, brincar e tal. Isso ajudou muita gente a desoripilar um pouco essa história, né? Lembrar que a gente estava num momento extremamente crítico, né? E confinado. Sem dinheiro. Sem dinheiro, muito difícil, assim. E aí isso foi crescendo. E aí, quando eu entendi que aquilo era um produto, aí, como creator mesmo, assim, tipo, eu entendi que aquilo era um produto, a minha primeira ação foi, cara, eu tô fazendo... Esse é o Tinder do Cipó, o Tindó. O Tinder tem que estar aqui. E aí, eu juntei a galera que trabalhava comigo e falei, gente, vamos falar pro Tinder que tá rolando. Vamos lá. E a gente bateu lá na porta.
E a galera adorou o projeto, já estava ligado e tal. E o Tinder foi meu primeiro parceiro. Sim, é uma turma Inclusive, muito boa. nesse É um projeto. brasileiro que, inclusive, comanda agora globalmente, É, né? Ele é super interessante. e aí foi super legal, assim, a gente seguiu junto por um tempo e ficou nessa, assim. E a live foi um sucesso, assim, porque virou um ponto de encontro da comunidade negra durante a pandemia, nesse lugar online. E aí disso é isso, muitos casais se formaram, Que eu não sei o barato. quê, uma história, assim, ver, Não, tipo... e eu vou até te falar o seguinte, assim, tem uma aula aqui pra gente tirar, que é o seguinte, muitas vezes a gente fala sobre comunidade, como escutar a comunidade, como estar conectada com a comunidade de verdade, entender o que eles querem. Isso nasceu de uma maneira espontânea, a partir de um espaço que você abriu de conversa, você percebeu ali, ficou no pulso, notou no Uhum, pulso o que estava acontecendo e transformou esse negócio. Isso não é para qualquer um, não é todo mundo que consegue fazer. Tem muita marca com muito dinheiro que não está nem que não escutando o que a foi. comunidade está dizendo. E Exato. está perdendo a oportunidade de transformar o desejo da comunidade, né, o que a comunidade está te dizendo que quer e que você consegue comunicar e conectar em algum tipo de negócio. Isso é... Você já tinha pensado que você fez desse jeito Cara, ou assim, não? quando eu falei, bom, essa comunidade que é isso, assim, entendendo também que ser creator era parte do meu negócio, a minha profissão, eu falei, cara, eu preciso tornar isso possível. E quando eu Uhum. falo tornar possível, inclusive financeiramente, Sim, é. né? Pagar essa conta real. Então, era uma conta meio lógica. Eu tô fazendo isso, essa marca faz isso, vamos lá. E a marca topou, assim. E foi um case muito legal, assim. Isso, obviamente, profissionalmente para mim foi muito interessante, e tal, mas para a comunidade de fato sentiu que, bom, nós temos um espaço aqui, até porque grande parte das reclamações que eu ouvia nessa live eram as pessoas, sobretudo negras, dizendo: cara, que bom que a gente pode se encontrar aqui, porque nos apps de paquera a gente ou não se encontra, porque não tem pessoas negras nesses apps, ou é um número muito pequeno, ou uma coisa pior ainda do que não encontrar gente é ter que lidar com aspectos do racismo nas interações dessas plataformas. Sim. E o Tindó, naquele momento, era um espaço seguro, porque você estava dentro de uma comunidade, então a conexão aqui ela não se dá por hipersexualização desses corpos, ela não se dá, por exemplo, numa negativa. Então, é isso, eu te nego um date, por exemplo, e a tua forma de reagir a isso é sendo racista, Sei. por exemplo, né? E isso é uma experiência que as pessoas negras experienciam em apps de paquera até hoje. Então eles falavam assim, pô, a gente precisa desse lugar. Então vamos lá. A pandemia foi, graças a Deus, acabando. Chegando no final, a minha análise é, sim, a gente precisa de um app de paquera Uhum. para essa comunidade. Sim. Vamos atrás. E aí eu esbarrei aonde? É muito caro. Tecnologia é um lugar bizarro. Porque uma coisa é você ser criativo. Sim. Massa. Agora, sim, ser criativo com tecnologia em que, sei lá, você já larga a tua conta com 60 mil reais que você precisa pagar de cloud, Uhum. né, para armazenamento, para quem não, enfim, entende um pouco disso, inviável. Sim. Então, no primeiro momento, eu comecei a fazer pesquisa de parceiro mesmo. Quem é desenvolvedor que topa construir essa história comigo? Algumas pessoas apareceram, algumas conversas avançaram, outras não e tal. Quando as conversas todas foram meio que esfriando, porque todo mundo estava duro, Uhum. sem grana, eu falei, isso não vai acontecer, vou para outro caminho. O caminho que eu encontrei era tornar essa experiência do virtual um evento físico. Uhum. Então aí eu vou atrás de uma outra marca, eu bato na porta de marca, gente. É isso, assim. Certíssimo, é isso aí. E aí eu vou numa parceria com Natura e Casa Natura, que é um lugar super legal, Adoro, então. gostoso e tal, em São Paulo, e eu proponho uma versão do Tindó ao vivo. Durante esse tempo de Tindó, uma coisa muito interessante que aconteceu é muitos artistas independentes encontravam nessa plataforma um lugar para apresentar seus trabalhos. Um lugar para apresentar seus trabalhos. Foi assim, inclusive, que o Tindó apresentou para muita gente o JP, que ganhou recentemente 3 Grammys e Super, virou super, um dos meus incrível. melhores amigos. Assim, o Jota chegou nesse... Pô, posso tocar um som aí? E alguém falou assim, gente, chama o JP, que o Jota é bom. Eu lembrava daquele nome, mas o Jota entrou na live. Quando o Jota entrou na live, todo mundo se apaixonou, porque ele é super talentoso. Muito carismático. E eu falo que ele virou, tipo, a minha banda do Jô. Tá ligado? Porque Sei. todo começo, porque isso virou um programa mesmo. Então, o começo do programa era um pocket show do JP, a galera chegando e todo mundo ali ia conhecendo o Jota, porque também a gente fazia esse cross
de gente que estava chegando agora, com gente muito famosa. Então passou, sei lá, passou Rodriguinho na live, Salgadinho, galera do pagode, assim, uma galera do rap. Conceição Evaristo entrou no Tinder, sabe? Então, tipo, tem umas coisas assim mágicas. E aí o Jota nesse lugar, e também isso foi impulsionando a audiência do Jota e de uma outra galera. Quando eu falo impulsionar, também aumenta a base de seguidor, essa coisa toda. E quando a gente chegou no final da pandemia, como eu estava te dizendo, e eu vou para Casa Natura, eu tento criar esse encontro de artistas já renomados com gente que estava chegando da música preta, assim, impulsionar isso. Então a gente criou uma noite, assim, um super baile com o Salgadinho, clássico do pagode de 90, convidando o próprio JP, a Tássia Reis, a Késia, não é mais Estácio, a Késia, e o Isra, que é um moleque muito talentoso do Rio de Janeiro, numa festa assim, 900 pessoas lotando a Casa Natura. Eu falei, pô, isso aqui é o Tindó. A princípio, eu ia rodar o Brasil com esse baile, mas o que aconteceu? Nesse momento, eu conheci o Felipe Dornelas, que foi meu sócio em Denga, que é o cara que já estava com a ideia de Denga pronta. Ele já tinha um app pronto. E ele já ia lançar. E aí ele me procurou, alguém conectou a gente, ele e a galera que estava trabalhando com ele me conectou. Ele falou assim, cara, a gente queria o teu olhar um pouco aqui sobre esse projeto e tal, o que você acha? E aí eu falei assim, cara, esse é o projeto que eu já tô fazendo. Você assim, tem a comunidade e ele tem o app, né? A gente fundiu em sociedade, Uhum. o Tindó parou de existir, e aí eu trouxe toda essa história, a comunidade, todo esse background do Tindó para dentro de Denga, e a gente lançou, e o lançamento foi tipo assim, um sucesso, como o primeiro app de paquera com foco na comunidade negra, e daí é isso. Aí eu toquei o Denga como head de comunicação durante os primeiros 2 anos. No ano passado, saí da sociedade e o projeto continua super sucesso. Muito legal. E é muito louco perceber, né? O quanto o rolê inteiro que você teve que dar, porque provavelmente nenhuma das outras empresas que já tem apps de dates se tocou que existe uma situação de uma comunidade específica e a gente está falando da comunidade negra. Existem outras comunidades que provavelmente se sentem com situações semelhantes de dores e sensações e que por provavelmente falta de diversidade dentro dessa empresa não teve alguém que falou assim, opa, você já notou que eu não me sinto seguro ou que eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo? E como resolve dentro do próprio app para ter mais gente naquele mesmo app, né? Em termos de business, está perdendo o negócio. No final do dia, você está perdendo. Está assim, perdendo porque dinheiro. Se a gente pensar o Brasil, óbvio que o Brasil, a comunidade negra brasileira, ela não é a maior usuária de apps de paquera. Inclusive por uma questão histórica também de acesso à internet. São apps pesados, para vocês entenderem. As pessoas têm celular e elas têm que ter aqueles soft apps, os aplicativos leves. Porque a maioria dos celulares Porque são o celular celulares não cabe, ela deleta comum. o aplicativo para usar um outro, né? E aí tem um outro dado que é... Tem um outro dado que é pior que esse, é que mais de 30 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Não tem nem internet. Então, e desse número, a maioria dessas pessoas são pessoas negras. Então, assim, isso está distante. Mas para a galera que acessa, ainda continua distante. Mas é uma galera que acessa, uma galera que tem poder, inclusive, de pagar. Tanto que, por exemplo, essa experiência que eu falei até agora de Dengue, ela só é possível hoje porque as pessoas elas consomem, elas pagam esse aplicativo, elas pagam por esse serviço. Então, assim, no final do dia, o mercado ele é um pouco burro. Desculpa, gente, mas no final do dia o mercado ele ainda se entende um pouco burro, porque uma das coisas que o racismo produz é essa inconsciência de que, bom, eu nem vejo essa comunidade, então eu nem sei o poder de compra que essa comunidade tem, tá ligado? Então você não aproveita essas capacidades para potencializar o teu negócio. Assim. Quem entendeu isso está nadando de braçada aí, né? A gente teve exemplo de, por exemplo, marcas dos setores de luxo que se reformularam para estar no Brasil, a exemplo tipo de Lacoste, Oakley agora. O próprio Thiaguinho também, né? Tem aquele projetaço da... Thiago é um fenômeno. Né? Aquilo ali é uma loucura. O Thiaguinho, né? Thiago, né? Ele tem um programa A Tardezinha. Né? Tardezinha, que é um projeto de bilhões. Ele fatura bilhões no ano e merece tudo que ele fatura ali. Mas ele abre um lugar que mostra de uma maneira muito evidente o quanto quando você trabalha com uma comunidade focada, respeitando a comunidade, entendendo a comunidade e trazendo o que ela quer ali na realidade,
você consegue fazer isso virar negócio, porque tá todo mundo querendo aquilo de algum jeito, né, Cipó? É muito... Enfim, Não, por exemplo, eu acho isso é legal você falar, porque do ponto de vista de negócio mesmo, desse mercado de entretenimento, talvez a Tardezinha seja uma das iniciativas mais brilhantes super. dos últimos 10 anos. Assim, se a gente entender que a galera, né, da fanbase do Thiaguinho tem um termo que eu gosto muito, que fala que a Tardezinha é o festival de um cara só. Porque ele é o line-up, com os convidados dele, mas ele é o line-up por mais de 6 horas de pagode, que é um ritmo que tá em todas as casas do Brasil, tá ligado? Lotando estádios no Brasil inteiro e no mundo, tá ligado? Pensar que o pagode foi, sim, marginalizado, inclusive na indústria, mas é o que movimenta esse setor, tá ligado? E os caras, ele, junto com Rafael Zulu, que é outro gigante Também adoro. dos negócios, eles criaram uma plataforma, porque para mim a Tardezinha é uma plataforma, tá? Tipo, é uma plataforma de comunicação, de mídia, de entretenimento, uma plataforma que na última turnê faturou 200 milhões de reais no Brasil, sabe? Com quase 1 milhão de pessoas nos estádios, assim. E hoje, por exemplo, começaram uma nova turnê e já largaram, assim, com pelo menos, sei lá, 12 marcas como patrocinadoras. Não, ali é um sucesso que tem que ser estudado realmente Tem. por todo mundo. Deixa eu te falar, aqui o tempo passa rápido, tá, amigo? Sim, Só né? pra você Pô, saber. total. É. E eu tenho tanta coisa pra Eu te falei que perguntar eu falo... ainda. Me chama de novo, porque Não, tem não, tanta coisa pra falar. e a gente tem vários assuntos ainda, mas olha só. Essa é uma das histórias que eu acho que todo mundo deveria saber, né? Deveria conhecer, saber mais. É claro que o Thiaguinho tem uma base, Sim. né, de milhões de pessoas que o adoram, mas tem outras pessoas que não. E isso é um projeto seu também, super recente, né? Que você é recente de público, mas de pensamento você já vem maturando e amadurecendo a ideia há um tempo. Mas como surgiu todo de História Negra? Assim, convida as pessoas para conhecerem mais. Acho que Sim. todo mundo deve... Realmente todo mundo devia conhecer essa história. Eu adoro, não perco nenhum, né? Você sabe disso, que eu comento contigo, inclusive. Mas queria que você contasse para mais gente esse assunto também. Sim. Em novembro de 23, eu era um creator um pouco saturado do tipo de conteúdo que a minha comunidade estava produzindo sobre consciência negra. Sendo muito sincero, tá, gente? Porque eu comecei a entender que, por exemplo, vários dos influenciadores que se reivindicavam referências dos assuntos das questões raciais, com todo respeito ao trabalho de todo mundo, mas eles não eram as grandes referências, porque a gente está falando de uma questão, as questões raciais e relações do racismo no Brasil, elas são pautas, estudos e reivindicações de um movimento social que vem desde o período de escravização. E aí passa por todas as revoltas e tal, organizações, as irmandades católicas, Quilombos. inclusive, os terreiros de candomblé, os quilombos, o movimento negro organizado, a Frente Negra, a intelectualidade negra que foi para a academia para, por exemplo, reivindicar a lei de cotas. Eu quero dizer, tinha muita gente no Brasil que são referências importantes, que precisavam de espaços que ninguém conhecia. E quando eu ia buscar referências, não sei o quê, tava lá os meus amigos que começaram assim como eu ontem. Então eu falava assim, cara, a gente precisa deslocar um pouco isso aqui, porque tem saberes muito importantes que estão na academia ou que estão com ativistas populares e tal, que podem ser faróis importantes para o nosso avanço, né? Inclusive, uma crítica que eu faço é, se essas figuras que pavimentaram esse caminho, tivessem em evidência, tivessem com protagonismo, tivessem condições, por exemplo, de falar para mais pessoas, de repente a gente não estava patinando como a gente patina nos últimos anos. Então eu falei assim, ao invés de eu ficar brigando com a galera na internet, eu vou apresentar essas pessoas que eu conheço. Porque eu fui formado por esse movimento social. E aí, o que eu faço? Em novembro, eu pego literalmente uma mochila, minha câmera e meu tripé, vou para Salvador, e aí eu começo apresentando uma organização que chama Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta. Apresento essas lideranças como importantes pessoas que vocês precisavam conhecer. Então eu falava assim, essas são pessoas que mais pessoas precisam conhecer, o trabalho delas. E vou contando, e aí eu me desafiei a contar 30 histórias. Tanto que esse projeto nasce como 30 dias de história negra. Ponto.
e contei 30 histórias. Eu comecei, obviamente, como creator, mesclar entre pessoas que ninguém conhecia e pessoas já conhecidas para impulsionar esse conteúdo, né? Uma vai puxando a outra e tal. 30 histórias. Foi muito legal, porque a galera acompanhou, assim, pô. Só que eu cheguei no final e falei, óbvio que tem um monte de gente interessante que ficou de fora. O que eu faço? Continuo. E aí eu começo janeiro mudando, inclusive, o nome. Então, deixa de ser 30 dias, agora é todo dia História Negra. Me desafiei a contar uma história por dia. Com certeza eu não consegui, porque eram 366 É muita coisa. fazendo sozinho. E quando eu falo sozinho, assim, esse é um projeto, esse é um lugar para contar, porque eu faço desde curadoria, a produção, a agenda, eu capto, eu edito, eu filmo, eu distribuo. Ainda é assim. Isso vai mudar, obviamente, mas ainda é assim. Por quê? É um projeto que eu banco ele até hoje. É um projeto que as marcas ainda acharam que ele não faz muito sentido estar perto delas. Eu falo que o mercado é um pouco burro. E é um projeto que ele dá super certo. Assim, é um projeto que ele é fantástico. E eu avancei com o projeto de forma independente. E aí, de lá para cá, a gente tem um pouco mais de 100 histórias documentadas, gravadas, contadas de pessoas negras, no primeiro momento, de todas as regiões do Brasil. Então tem gente de todas as regiões do Brasil mesmo, das mais diferentes identidades de gênero, econômica, social, cultural, política e religiosa. Então tem um retrato muito interessante do que é essa negritude brasileira, mesclando pessoas anônimas, não gosto dessa palavra, mas mesclando pessoas anônimas com pessoas da mídia. E mais recentemente, na minha última viagem a Lisboa, eu falei, cara, eu tô em Lisboa, que é esse grande ponto de encontro das comunidades africanas que vêm dos países ex-colônia. Eu preciso conectar essas pessoas com o Brasil. E decidi tocar uma temporada internacional juntando pessoas de todos os países africanos que falam português. Então são 10 episódios, a gente está no meio desse caminho já, entrevistando essas figuras. E aí essa temporada tem o apoio de parceiros meus, que é a galera da Jace África, né, que é uma organização global que potencializa, muito com foco em startups de tecnologia, mas potencializa iniciativas negras no continente africano e na diáspora, com foco nos PALOPs, e foram super meus parceiros, falaram, gente, quero fazer isso aqui. Eles, se pô, vambora. Vambora, como a gente conseguir fazer, a gente realiza, e tá rolando, amigo, é isso. A gente tem um pouco mais de 100 histórias contadas, deixou de ser um projeto de conteúdo, e hoje é uma plataforma... Ali, ó, já convida Por favor, gente, é todo dia História Negra. Hoje tem no YouTube, no Spotify, mas tem um canal lá no Instagram também. Tem história para assim... E literalmente o que eu digo são histórias para inspirar mesmo e para potencializar os nossos sonhos. É um projeto sensacional. A gente tem alguns amigos em comum também nesse meio do caminho. Vanessa, Ed Pipoca, turma do Bantumen. Também quem não conhece esse projeto Sim, vai conhecer porque a Bantumen é espetacular. Espetacular, mesmo. Eles são realmente maravilhosos. Acho que eu sou muito fã dos dois. Eu diria que é a maior iniciativa de comunicação com foco nos países africanos que falam língua portuguesa. Isso mesmo, num nível de qualidade de conteúdo assim extraordinário. A gente começa a se aproximar de um finalzinho desse Flintcast porque o tempo passa de um outro jeito, tá? Tudo no bem. Flintcast. Eu volto, gente. Fica tranquilo. Isso, vai voltar muitas vezes. Eu queria te perguntar como você diria, o que é ser creator hoje? O que é creator? O que é você se percebendo como um comunicador que utiliza a linguagem creator para falar com mais gente, trazer suas histórias para mais pessoas? O que é isso para você? O que é creator para mim? Cara, assim, acho que ser creator é se entender como uma ferramenta, tá? É uma ferramenta e aí, assim, tranquilamente, ela é uma ferramenta para um negócio de comunicação, ela é uma ferramenta para comunicar com comunidade, né? Ela é uma ferramenta, às vezes, para ser porta-voz de uma comunidade, sim. A gente tem muitos creators que são porta-vozes importantes de comunidades, mas eu diria que está nesse lugar de se entender como ferramenta mesmo, assim, né? E de ferramenta para a realização dos seus objetivos, né? Entendendo como profissional, assim, é isso, assim. Entendi que ser creator... em algum momento eu entendi que ser creator era uma parte da minha carreira. Eu sou fotógrafo, sou diretor, um monte de coisa que você falou aqui, eu também sou creator. Essa é a minha expertise que eu ofereço para um determinado setor dessa indústria da comunicação e tal, para
que eu possa ser ferramenta dessa marca, dessa organização, para comunicar com uma comunidade específica ou com comunidades específicas. Então, a gente é um pouco esse lugar mesmo, assim, que vai conectando, que quase traduz, às vezes, mensagens e linguagens e produtos também. Assim, acho que é um pouco disso. Maravilhoso, genial, né, gente? Que mais? Isso é realmente uma aula que a gente vai tendo por aqui. Ô Cipó, o que a gente pode aproveitar que o pessoal está vendo a gente para dizer assim, dá uma olhada nisso, você que está aí nessa empresa, trabalhando nessa marca, nesse grupo, ou também é um produtor de conteúdo de alguma forma, se eu tivesse um aprendizado para dar para mim mesmo, qual que era ele? Assim, o que você aperfeiçoaria? Se eu tivesse um aprendizado, para mim, eu acho que quanto antes a gente entender esse lugar, esse ser creator como uma ferramenta estratégica, melhor. Assim. E isso é para os creators, mas isso também é para as marcas. Porque durante muito tempo as marcas entenderam os creators como os blogueiros, influenciadores, blá, 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 essa coisa toda, e os números, né? Tipo, esquece um pouco os números, tá ligado? E vamos entender o quanto essas comunidades... Esquece um pouco os números e vamos entender o quanto essas ferramentas podem conectar e potencializar mensagens. Acho que essa é a grande questão, assim. Porque potencializando essas mensagens, a gente vai vender melhor. Então, acho que é um pouco disso, assim. Genial. E eu queria só, para terminar também, dizer uma coisa que acho que um grande erro foi esse mercado entender a comunidade negra como um aspecto muito pequeno de diversidade e inclusão. No Brasil, a comunidade negra representa a maior parte do Brasil. Então, entenda que comunicar com essas pessoas não é para um asset seu de diversidade e inclusão, não. Entenda que, tipo assim, isso é estratégico para o teu negócio, porque isso vai comunicar com o Brasil inteiro. E eu não estou falando isso só sobre Todo Dia História Negra ou sobre Roger Cipó como um criador de conteúdo. Eu estou falando como pensar estratégia de mercado, assim, porque a gente está nesse momento de desmonte, mas se a gente fazer um retrospecto pequeno mesmo dos últimos anos, o quanto a comunicação brasileira ganhou com pessoas negras em campanha, com pessoas LGBTQIA+, em campanha, com pessoas deficientes em campanha, com a periferia no centro de várias campanhas e tal, assim, ganhou muito, assim. Então, não sei, ou vocês perdem mais dinheiro ou dá para retomar. Ainda mais, né? Porque, tá tudo tão difícil. Dá para retomar com essa galera. Eu sempre acho que esse é o caminho. Maravilhoso. É isso aí. E a gente chega aqui... Primeiro, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, é muito irmão. bom estar com você junto que sempre. Bom. O papo Muito sempre obrigado. É gostoso. Sim. Aprendendo coisas, escutando pontos de vista, né? E coisas assim. Esse é o barato da comunicação, né? Isso é muito legal. Eu gosto de conversar, né? Então... É isso. Obrigado, eu falo irmão. pouco também, né? Então tá tudo certo. Isso é incrível. Juntinho aqui. Quem quiser acompanhar mais a trajetória desse empresário, comunicador brilhante, que é o Roger Cipó, acompanhe nas redes sociais dele. A gente vai deixar aqui também no G6 para vocês acompanharem. Mas já me despeço agradecendo profundamente pelo seu tempo, por tudo que você vem fazendo, pelas histórias que você conta e traz para a gente conhecer mesmo. E deixar o espaço para você dar tchau para a turma aí também. Gente, muito, muito obrigado pela recepção, pelo convite e pela escuta. Muito obrigado mesmo. E a gente continua se encontrando, que eu vou continuar apresentando gente que vocês deveriam conhecer. Então... É isso aí. Uma baita de uma curadoria aqui com o Roger Cipó. Sou super fã dele. Espero que vocês aprofundem mais o conhecimento a respeito do trabalho desse ser humano incrível. E eu espero vocês no próximo Flintcast, que a gente continua com os nossos convidados e convidadas sensacionais, que eu fico muito honrado e feliz de poder bater esse papo sempre que a gente tem um Flintcast novo. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.